Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Excel. Aqui quem fala é o professor John Lopes da Escola Microtech. E a aula de hoje é a nossa 15ª aula de Excel. Nós vamos trabalhar hoje com gráficos de velocímetros. Aquele velocímetro de carro, quando você acelera, ele vai mostrando para você a quilometragem. Nós vamos criar isso através de um gráfico. Com certeza, até agora, para vocês que estão assistindo às aulas de Excel, acompanham. Lembrando que vocês estão de parabéns para você estar acompanhando as aulas. Curtindo também, porque é o mais importante para que outras pessoas possam conhecer também essa videoaula e aprender cada vez mais. E tenho certeza que até agora o seu nível de Excel está bem alto. E eu tenho certeza que lá no mercado de trabalho vocês vão se destacar muito bem. E a nossa ideia da Escola Microtech é fazer com que vocês aprendam desde o básico ao avançado. Então, por isso que, se vocês não acompanharam as outras aulas, acompanhem, para quando eu ensinar as aulas de hoje para vocês, não tiver muita informação. Pelo contrário, vocês já vão estar com conhecimento alto e tudo que eu falar aqui você vai ficar familiar, porque vocês já ouviram falar isso, já sabem como que funciona, mas isso não quer dizer que a aula de hoje vai ser difícil. Pelo contrário, nós vamos conseguir fazer esse gráfico de uma maneira muito fácil e bacana. Beleza? Então, lembrando, curta nossos vídeos para que nós possamos estar aumentando o nosso canal aí e muitas pessoas estão conhecendo. Tudo bem? Então, a minha ideia aqui, através desse gráfico de velocímetro, é através das vendas. Eu quero simbolizar quem vendeu mais, quem vendeu menos, através do velocímetro. Quando eu mudo o nome do vendedor, ele mostra qual é o nível que ele está, que ele se encontra e quantos por cento de venda ele teve aí. Ou seja, de 0 a 120 mil, então aí o nosso lindo Whindersson acabou vendendo 58%. Nosso galo cego, 15%. E por fim, o nosso Jared Cuscuz acabou tendo um nível D. Tá? Então, essas informações vai ser aplicada na tabelinha que eu vou mostrar para vocês, tá? Que mostra aqui os níveis de cada vendedor, as faixas de preço, baseadas em porcentagens, e temos aqui as vendas de cada vendedor e também os nomes dos vendedores. Então, com certeza, você precisa fazer essa tabelinha para que vocês possam fazer junto comigo aí na videoaula e nós acompanhamos certinho. Lembrando que não vai ter dificuldade nenhuma, eu vou ensinar passo a passo, tá? Caso vocês não acompanhem outras aulas, façam isso para que vocês possam continuar aí crescendo cada vez mais. Lembrando que o que eu ensinei na aula de gráfico, eu vou ensinar novamente aqui, mas com algumas coisas a mais. Mas lembrando que a partir dessas aulas eu vou ensinar outras coisas mais avançadas para que vocês possam aí aumentar a criatividade de vocês. Beleza? Então temos aqui uma tabela em branco, que com certeza vocês vão ter isso também, que vocês vão fazer. E nós vamos trabalhar com respeito ao gráfico. Então, esse gráfico que nós temos aqui, ele não tem pronto no Excel. Pelo contrário, nós temos que montar, mas ele é a base das roscas e pizza. Tá bom? Então, vamos clicar aqui numa área em branco, nessas informações aqui, e vamos aqui em inserir. Vamos aqui no grupo gráfico e vamos escolher a opção aqui, rosca, tá? Notem que não tem nenhuma informação porque não inseri ainda. E vamos clicar com o botão direito, selecionar dados. E aqui percebem, como já aprendemos nas outras aulas, eu vou inserir as informações que vão ficar na coluna e as informações que vão ficar na linha, ou no eixo X ou no eixo Y. Tudo bem? Então, vamos clicar aqui no campo adicionar. E aqui eu vou colocar o nome da minha série de nível ou níveis. E aqui vou selecionar os valores da série, será sempre os valores das faixas de 24 mil até 120 mil. Ok? Eu vou explicar daqui a pouco o que são esses valores e vou dar um OK para que a gente possa estar criando aqui. Então, o que seriam esses 24 mil? Porque 20% de 120 mil é 24 mil. Então, baseado nisso, nesses níveis, eu coloquei para ficar mais fácil nós entendermos.
do nível menor para o maior. É legal quando você faz esse tipo de gráfico, tá? É legal você fazer isso porque vai ajudar a gente a entender que o velocímetro ele começa do zero até um nível de quilometragem. Então, para que você possa fazer um que do menor para o maior, então você começa do menor para o maior. Então, por isso que eu coloquei inverso aí a sequência. E vocês podem fazer isso também. Tudo bem? Então, ótimo. Aqui no meu caso, vocês perceberam que as linhas, né, a parte de baixo, não aparece, está aparecendo do 1 ao 6, que são as colunas que nós temos aqui. Eu não quero que apareça a numeração 1, 2, 3 e assim vai. Eu quero que apareça os níveis. Então, aqui no editar, você percebe que o que está aqui, ele contou, né? Que escolhemos aqui 6 valores. Mas eu não quero que apareça. Então, eu clico em editar. Depois, aqui no intervalo do rótulo do eixo, que é o legal vocês lerem essas informações para que vocês possam gravar, eu vou clicar nele. Você percebe que o seu cursor vai estar piscando. E vou selecionar a coluna níveis, para ele poder identificar que aqueles valores serão níveis. Então, do nível E até o total. Então, ok, você percebe que lá embaixo ele já alterou para você. Então, automaticamente, o valor maior será sempre o verde. Dou ok e pronto. Alterei as informações. Alterando as informações, eu vou dar um ok. Você percebe aí que ele já criou o seu gráfico, né? Mas não tem nada a ver com esse daqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no título e vou remover esse título. Vamos clicar aqui no gráfico, tá? No formato de rosca. E vamos fazer o seguinte, aqui na guia formatar, da guia ferramentas de gráfico, eu vou tirar esse preenchimento. Percebe-se que entre cada valor, cada coluninha aqui, tem uma linha branca, que é o contorno. Então, eu vou tirar ela, venho aqui em contorno, sem contorno, para que elas possam se aproximar, como vocês estão vendo aqui. Tudo bem? Vou clicar uma vez em cima do gráfico, vocês percebem que todos vão estar selecionados. Vou clicar mais uma vez, tá? Para ele poder selecionar só uma cor. Então, de novo, clico fora, clico uma vez, seleciona todos, clico em cima do verde, ele apenas é selecionado. Então, eu venho na guia formatar, preenchimento e coloco sem preenchimento. Porque eu quero que ele não apareça esse total, porque eu quero fazer com que ele fique horizontal. Eu quero girar esse gráfico. Baseado nas aulas de gráfico, com certeza até aqui você já sabe como girar esse gráfico, mas eu vou relembrar novamente. Então vamos clicar com o botão direito em cima do gráfico, tá? E vamos clicar fora, clico em cima, botão direito. Vamos aqui formatar série de dados. Abre para você do lado direito, o ângulo da primeira fatia. Então, quanto você vai aumentando, você percebe que você gira. Até aqui para você isso não é grego. Mas eu quero que tenha uma posição certinha, para que ele possa ficar aqui alinhado bonitinho. Vamos colocar aqui então 270, que é um tamanho certinho que ele vai ficar alinhado. Aqui no nosso caso, a explosão de rosca, eu não quero separar, vai ficar estranho. Então, eu vou permanecer 0. O tamanho do orifício, quanto mais você aumenta, mais ele diminui o seu eixo, né? Seu eixo vai aumentando. Então, aqui eu posso diminuir, ó, e ele vai se aproximar mais com o centro. Vamos colocar um valor aqui que seja meio a meio, 50%. Quando dou Enter, ele ajusta para mim de uma forma tranquila. Tá vendo? Olha que bonitinho. Então, você percebe que a partir daqui, ele fez as alterações e mudou a minha posição. Vou fechar isso aqui que eu não preciso mais. E é o seguinte, eu preciso que aqui na meu gráfico, eu quero que os rótulos apareçam. Eu quero que apareçam os níveis aqui em cima. Já ensinei para vocês, mas para quem ainda não assistiu às aulas, vamos aqui no sinalzinho de mais, no elemento de gráficos, vou clicar em rótulo, tá? E vou só clicar no rótulo. Cliquei.
ok? Eu não quero que apareça valores, eu quero que apareça níveis. Então, a partir do momento que eu habilitei o campo rótulos, tá? Eu vou clicar mais uma vez para desabilitar. Vou clicar em cima do texto, botão direito, e aqui eu vou em formatar rótulos. Você percebe que esse campo aqui você já conhece muito bem essas informações. Só que você percebe que aqui, nome da categoria, se eu colocar aqui, ó, ele vai aparecer os níveis. Nível E, nível A e assim por diante. Caso você queira tirar, deixar só o restante, o valor, então eu venho aqui, ó, tiro o valor, tá? E mostrar a linha de preenchimento. Eu não quero que isso apareça, então eu vou desabilitar também. Caso não apareça a opção de nome de categoria, olha o que você pode fazer. Quando você clica aqui, ó, valor a partir das células. Qual é o valor que você quer que apareça no seu gráfico? Quando você clica, ele pede aqui, ó, leia para você decorar. Selecionar intervalo de rótulos de dados. Qual é o intervalo de informações que você quer que apareça no gráfico? Eu quero que apareça os níveis. Então, você vai clicar aqui nesse campo, clicar, segurar e vai selecionar as informações. Como eu já ocultei aqui o total de tudo aqui, então eu preciso selecionar. Eu vou dar só um OK para que as informações apareçam somente lá. Então você já percebe que ele já apareceu para mim do nível menor para o maior. Então dessa forma a gente consegue proporcionar essas informações aí. Tudo bem? Então você já viu que já conseguimos chegar perto do que nós precisamos. Vou fechar, que não preciso mais dessas informações. Vou clicar na minha legenda, porque eu também não quero. Aperto o Delete. Muito bem. Depois que vocês fizeram isso, vamos alterar aqui as cores do gráfico, que é interessante que você altere essas informações. Então, o legal é você trabalhar em harmonia. Uma cor ficar mais... uma cor, se for uma cor positiva, uma cor que tem um valor alto, uma cor... verde, azul, depende. E uma cor que é para baixo, negativa, uma cor, né, que possa simbolizar isso. Então eu vou clicar fora, clico mais uma vez e mais uma vez. Eu quero mudar a cor disso daqui. Então eu vou pegar aqui formatar, preenchimento de forma, eu vou pegar aqui uma cor verde, ó. Uma cor verde forte, vou deixar bem nítida. O amarelo eu vou deixar um pouquinho aí. Aqui eu vou pegar mais ou menos aqui uma cor amarelo meio mais clarinho. Escolho aqui uma tonalidade. Escolha aqui um vermelho mais clarinho e depois uma corzinha aqui para poder destacar, ficar bem legalzinho. Se às vezes não parecer aqui, ó, você pode mudar a cor, viu? Clica fora, clica em cima do texto, mais uma vez e seleciona apenas ele. Eu venho aqui na cor, na formatar, preenchimento de texto, clico, ó, e altero as cores para que possa ficar visível, né? Porque o legal é que você consiga visualizar as informações. Tudo bem? Aí, ó, criamos. Aí você escolhe a cor que vocês precisarem. Agora vamos inserir essas informações aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou basear essas informações aqui dentro. Eu vou apagar essas informações e vou mostrar para vocês como que a gente chega a esse valor. Então, nós vamos elaborar aqui o nosso marcador. Então, o marcador, quando vocês percebem, que é esse ponto aqui, ó, esse tracinho aqui, ele que vai determinar, vai marcar o valor exato da nossa venda, de cada vendedor, eu preciso criar isso também. Só que para eu criar, eu preciso colocar as informações que ele vai fazer o cálculo. Então aqui no campo venda, que é o do marcador, vamos calcular usando a fórmula PROC-V. Foi o que vocês já aprenderam. Então, sinal de igual, PROC-V. Aqui nosso primeiro argumento, ele pede aqui, ó, valor procurado. De quem eu quero extrair as informações. Eu não quero extrair as informações dos vendedores, eu não quero saber as vendas de cada um, então eu tenho que selecionar qual é o vendedor. Então eu vou clicar aqui em cima. Tudo bem? Ponto e vírgula para encerrar nosso primeiro argumento. Matriz tabela. Qual é a tabela que está a informação dos meus vendedores? Essa aqui, ó. Eu vou clicar, segurar e selecionar todas elas, o nome e a venda. Ponto e vírgula para encerrarmos o segundo argumento.
número, índice, coluna. Qual é a informação que eu quero aqui nas minhas colunas? Eu quero a informação da venda. Então, seria a coluna 2. Então, clico aqui em 2, ponto e vírgula. O argumento que eu vou escolher é falso, porque eu quero um valor exato. Fecho parênteses e dou Enter. Agora, você percebe o seguinte, que cada vendedor que eu coloco aqui, né, você vai ver que eu mudando, ele vai automaticamente batendo aqui, ó. Ou seja, nosso lindo Winston, ele mudou, Galo Cego também ele muda, ele bate aqui as informações. Agora vamos criar o nosso marcador, que é o pauzinho que vai fazer a medição. Como que eu vou fazer isso? Quanto que é 1% de 120 mil? Então eu vou colocar aqui sinal de igual, 1% vezes 120 mil. Dou Enter, então é 1.200. Tudo bem? Agora vamos pegar nosso complemento. O que é o complemento? O que vai finalizar agora aqui no restante de 120 mil? Vou pegar aqui igual, eu vou somar esses valores menos a venda e o marcador. Então eu coloco aqui soma, abro parênteses, vou selecionar todos os valores, fecho parênteses. Venho aqui com o sinal de menos, clico em venda, menos o marcador. Eu dou Enter, ele faz o cálculo. Tudo bem? Aqui você percebe que esse nome posso mudar continuamente e todas as informações vão bater aqui. Agora, se eu somar aqui, por exemplo, ó, você percebe que o total vai ser 240 mil. Tá? Contagem de 3 células e a média é 80 mil. Agora, criado o nosso marcador, nós vamos inserir aqui no gráfico. Então, vamos clicar com o botão direito em cima do gráfico. Vamos selecionar dados. E aqui, no campo adicionar, nós vamos colocar aqui o nome marcador. E os valores que nós vamos colocar serão esses 3 valores aqui, ó. Vamos dar um OK. OK novamente. Muito bem. Ficou meio estranho, né? Mas não tem problema. Vamos consertar isso aqui. Vou clicar fora. Vou clicar mais uma vez. E aqui em formatar, eu vou tirar aqui o contorno da forma para que as cores possam se aproximar uma da outra, ó, como vocês estão vendo aqui. E vamos trabalhar. O nosso marcador vai ser esse pauzinho aqui, ó, esse menor. O restante ele vai cair fora. Então, clico fora. Eu preciso, para que eu possa criar esse marcador, ó, tá? Você vê certo que ele pegou até o finalzinho aqui, ó. E aqui você vê que ele pega no final, no comecinho, então não vai tudo. Então nós precisamos alterar essas informações. Então, para que eu possa alterar isso, eu tenho que converter esse gráfico em pizza. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou então clicar fora, clicar em cima uma vez, eu vou dar o botão direito e vou alterar tipo de gráfico. Quando você vê essa janelinha, você aqui no marcador e no nível, vocês percebem que já tem as informações aqui, ó. O que é azul está aqui e o marcador está aqui. Então, aqui no marcador, você vai clicar na setinha para baixo e você vai escolher pizza. Só que você percebe que o segunda informação está atrás do principal. Então, para que você possa jogar ele para frente, você vai dizer o seguinte, ó, eixo secundário. Você vai marcar ele na frente para que ele possa jogar essa informação para frente. Ó. Vou dar um OK e você percebe que ficou dessa forma. Ficou mais estranho, mas não tem problema. Vamos alterar. Eu vou clicar fora. Vou clicar aqui no cinza, que é a parte maior, uma vez e mais uma vez, para selecionar apenas o cinza. Venho em formatar, venho em preenchimento da forma e tiro o preenchimento. Clico aqui no azul, uma vez, venho em preenchimento da forma, sem preenchimento. Tá vendo? Então aqui você percebeu que só o meu marcador ficou. Ele foi até o centro, até aqui. Só que mesmo assim, ele está meio estranho, né? Tanto porque eu vou alterar aqui a cor, vou clicar nele, você percebe que só está nele selecionado, preenchimento da forma e vou escolher uma cor. Tá? Para dar aquele efeito de perspectiva, eu venho aqui em formas, efeito de forma, e vou colocar uma sombra para ficar legal. Ficou chique. Tanto que se eu mudar aqui meu nome e colocar outra informação, ó lá, conforme eu vou colocando, ele vai alterando. Ó. Olha que belezinha. Só que você percebe que está desalinhado, né?
Então, para eu mudar esse alinhamento, eu vou ter que fazer o seguinte. Botão direito em cima dele. Venho aqui, formatar série de dados. Você percebe que ele vai abrir para você, então, essa aba que você já conhece. E eu vou rotacionar esse meu gráfico. Esse gráfico de trás, eu lembro que eu coloquei 270, então eu também vou permanecer 270 para que possa acompanhar o gráfico de trás. Vou dar um Enter, tá? E explosão não precisa. Então, vou fechar aqui agora. Quando qualquer valor que eu alterar aqui, ele vai obedecer a regra, né? A regra aqui que é essa daqui no nível E até o nível A. Tudo bem? Então, feito isso daí, a gente já consegue ter uma base muito importante sobre isso. Então, eu vou clicar aqui também nessa informação, que eu não quero essas informações. Pronto. Cliquei, nossa informação bonitinha. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse eixo aqui, ó. Então, eu venho aqui, vou na guia inserir. Eu venho aqui em formas e pego aqui a ferramenta elipse. Eu clico, seguro e vou criar um círculo. Se você segurar o Shift, você percebe que ele vai criar um círculo perfeito. Soltei. Aí eu venho aqui, ó, e vou alinhando. Pronto. Tiro o contorno da forma, sem contorno, e vou colocar aqui uma cor de fundo, um cinzinho para não ficar tão brusco. Aí eu venho aqui, pronto, terminei. Tá? Agora eu venho novamente em inserir formas e pego o retângulo. Vou criar aqui um retângulo na reta dele aqui, ó. Tudo bem? Vou tirar aqui o contorno da forma e depois eu vou aqui no preenchimento colocar cor branca para que ele possa, ó, nivelar tudo certinho. Tá vendo que legal? Então, mesmo que eu mude aqui o valor, ó, o que vai acontecer? Ele vai pegar as informações. Olha lá que bonitinho. Então, ele já consegue fazer, está quase pronto nossas informações. Só que quando eu quero que, quando ele mudar, eu quero que apareça de quem é a informação que ele está simbolizando aqui. Tudo bem? Então, para isso, eu preciso fazer o seguinte. Aqui na venda, eu preciso saber a porcentagem de cada vendedor. Agora, vamos calcular o percentual de venda, ou seja, quanto que é 74 mil, por exemplo, aqui no nosso Geruscriudes, quanto que é 74.458, né? Menos 120, quantos por cento ele vendeu? Então, eu vou colocar aqui igual o valor dividido por 120 mil. Então, quando eu der um Enter, mostramos aqui que ele vendeu praticamente 62% desse valor aqui, tudo bem? Então, ou seja, de 120 mil, ele vendeu 62%. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em inserir, vamos aqui na caixa texto, caixa de texto. Eu vou clicar, segurar e vou selecionar uma caixa de texto, normalmente. Só que eu não vou escrever aqui. Eu vou usar a minha barra de forma para poder colocar a informação. Por quê? Eu vou colocar um comando aqui para que quando eu alterar aqui a informação, automaticamente ele altere também. Então, eu coloco sinal de igual a quem? A esse valor. Vou dar um Enter. Você percebe que ele vai inserir as informações. Agora, eu pego essa informação aqui, vou na guia formatar, tiro o preenchimento, tiro o contorno e agora eu vou fazer alguma formatação básica. Eu vou aumentar aqui a minha porcentagem, o tamanho dela. Vou alinhar aqui bonitinho, aqui no centro, posso até aumentar um pouco mais. Muito bem. Quando eu alterar aqui o nome do meu vendedor, olha lá, automaticamente já faz o cálculo. Tá vendo que legal? Muito bom, né? De novo, vamos clicar aqui nesse campo. Eu vou só diminuir um pouquinho mais aqui a informação para não atrapalhar na hora de eu fazer a movimentação. É o seguinte, eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V para aproveitar a própria caixinha. Vou clicar aqui na barra de fórmula, eu vou apagar e vou fazer a mesma coisa, só que com o nome dos vendedores. Para que quando ele mudar automaticamente esse valor aqui,
ele possa mostrar para mim as informações. Então, olha que legal que você pode estar trabalhando. Vou dar um Enter. Aqui é um pouquinho maior o nome dela. Eu vou aumentar um pouquinho mais isso daqui. Coloca aqui no centro, coloca aqui bonitinho. Agora posiciona aqui para ficar legal. Vou aumentar mais um pouquinho para ficar bonitinho. Tá vendo? Quando eu mudar aqui, ele vai mudar o nome da pessoa, vai colocar o nome, colocar a porcentagem e deixar tudo bonitinho. Tá vendo que informação legal? Como é legal a gente aprender as ferramentas básicas. Olha como ficou o nosso trabalho, ficou chique, né? Então, é dessa forma, turma, que a gente sempre mostra para vocês, né? Foquem sempre nas ferramentas básicas. As ferramentas básicas é o que vai auxiliar vocês a fazer qualquer trabalho, ainda mais, principalmente aqueles que são bem avançados, tá? E com certeza o que vocês aprendem até agora vão ajudar muito vocês no futuro, vão ajudar vocês agora, tá? E muita coisa que vocês aprendem até aqui, a gente lá fora não sabe, tudo bem? Para finalizarmos, todo mágico, ele não revela seus segredos. Então, nesse caso, eu não vou ficar mostrando aqui as minhas informações aqui do meu canto. Pelo contrário, eu vou ocultar essas informações e deixar apenas o nosso gráfico. Então, como que eu vou alterar, vou ocultar essas informações? Você vai clicar aqui na letra da coluna e selecionar os três. Vamos aqui na guia dados, que eu já ensinei isso também, e vou clicar no campo agrupar. Quando você clica no campo agrupar, você percebe que vai aparecer um sinal de menos. Quando você clica, ó, ele esconde as informações, mas ao mesmo tempo oculta o nosso gráfico, algumas partes dele. Então, eu não quero que isso aconteça, tá? Por que isso acontece? Quando você oculta as informações, automaticamente ele tem que ocultar o que está ligado por ele. Só que nesse caso, eu vou habilitar essas opções para ele. Então, eu vou clicar com o botão direito no gráfico, tá? E vou clicar em selecionar dados. Quando eu clico em selecionar dados, que eu volto daquele campo onde eu coloquei as minhas colunas, eu vou selecionar o ponto-chave, ó, células ocultas e vazias. Você vai clicar nesse campo e aqui você vai habilitar, ó, mostrar células vazias como lacunas, 0 e assim vai. O que você quer que apareça? Quero que lacunas, 0 ou que está pontos de dados com a linha? Não, quero só mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Quando eu ocultar essas colunas aqui, eu quero que ele apareça. Então, vou marcar essa opção, vou dar um OK e pronto. OK novamente. Quando eu ocultar agora, olha que legal que ficou o nosso gráfico. Eu mudo aqui as nossas informações. Olha que belezinha. E tudo que você fizer, ele vai mostrar para você de uma forma muito prática e simples. Beleza, galera? Então, tenho certeza que até aqui você amou essa aula, como também amei ensinar isso para vocês, tá bom? Mas não parou por aqui. Nas próximas aulas, nós vamos ter mais coisas legais que vocês vão estar aprendendo. Tudo bem? Então, um forte abraço para vocês. Não esqueça de dar o nosso like lá no vídeo do YouTube, tá bom? Contamos muito com a ajuda de vocês. Até a próxima e uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau!